Olá, eu sou a Thaís Caroline Pereira, terapeuta ocupacional. Espero encontrá-los bem. Vim hoje conversar sobre alterações sensoriais no adulto e trazendo um pouco sobre o oitavo sistema sensorial, que é algo novo dentro da terapia de integração sensorial, que é a minha especialidade, e eu espero conseguir acrescentar algo para o raciocínio clínico de vocês e que traga novidades, certo? Que seja inovador. Afinal, é o sistema sensorial considerado hoje, pela neurociência moderna, como o principal sistema sensorial. Então, vamos lá. Vou compartilhar a apresentação. Muito bem. Nós vamos falar sobre alterações sensoriais no adulto, ok? Eu vou começar passando dois vídeos. Esse é o primeiro. E conforme ele for passando, eu vou narrando sobre, ok? Para a gente começar a despertar o olhar sobre o sensorial. Por que que o vídeo traz sobre bebê, sendo que nós vamos falar sobre o adulto? Porque essa riqueza sobre as alterações sensoriais a gente não encontra no adulto, em vídeos de pessoas adultas, tá? Só encontramos em vídeos de crianças pequenas, principalmente de bebês, tá? Porque o adulto, ele vai aprendendo a mascarar ao longo do tempo, a lidar com as suas questões sensoriais e muitas vezes passando por cima dos próprios limites, tá? Gerando sobrecarga sensorial muitas vezes, normalizando aquilo que não é normal, tá? Então, por isso, eu estou trazendo vídeos de bebês, ok? Para a gente despertar o olhar para as alterações sensoriais. Então, vamos lá. Esse bebê, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele está olhando a bolinha, ele tenta pegar a bolinha. Repare que não toca a palma da mão. Ele olha para o buraco onde ele tem que colocar a bolinha. Veja que ele pega com as pontas dos dedos. Quando toca a palma da mão, ele não sustenta, ele solta o objeto. Olha, e ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que tem que encaixar nos buraquinhos. E aí vem a frustração, porque é extremamente desconfortável fazer a apreensão do objeto. Ele tem hiperreatividade tátil. Seu cérebro interpreta o estímulo que chega pela pele, pelo toque, de forma elevada. E isso pode ser sentido até de forma dolorosa. Ele coloca na boca, porque está na fase oral, mas também não dá conta. E quando a bolinha se afasta, existe a dificuldade de ir atrás do objeto e um sofrimento em pensar que se ele mudar de posição, ele vai ter outras áreas do corpo em contato com a superfície, gerando atrito e desconforto sensorial. Esse é um bebê que apresenta uma somatodispraxia, uma alteração de processamento tátil e proprioceptivo,
que se refere a músculos, tendões e articulações. Ele tem uma hiperreatividade, então, sensorial tátil, e ele tem alteração do processamento proprioceptivo, músculos, tendões e articulações, repito. Se vocês observarem, até a bochecha é flácida, né? Porque há uma dificuldade de sucção pelo desconforto do toque pele com pele, ok? São bebês que sentem desconforto para ficar no colo, que muitas vezes têm dificuldade para mamar no peito, por conta do desconforto do toque, tá? E isso vai gerar impactos cognitivos na aprendizagem e de funções executivas, na medida em que eu me limito a, a saber sobre objetos, sua cor, para que serve, mas eu não exploro porque é desconfortável, tá? Então, eu me limito a tentar tocar a bolinha, mas eu não dou conta de fazer o encaixe, de fazer esse tipo de exploração, tá? A bolinha se afasta, eu não vou atrás porque é desconfortável ter outras áreas corporais em atrito com a superfície. E aí dificulta a minha noção do corpo no espaço, a exploração desse corpo, fazer uma borda corporal, ter uma consciência corporal, tá? De passar por baixo de objetos, por cima de objetos, por dentro de coisas, tá? Porque é desconfortável, né? Então é como se os meus neurônios, eles só acendessem luzinhas no sentido de que, ok, o copo, o copo é esse determinado objeto, mas relacionar informações para pensar sobre. Eu posso guardar o copo um do lado do outro, ou se eu quiser ganhar espaço no armário, eu posso guardar um copo dentro do outro, um em cima do outro. Que no copo eu posso tomar água, suco, chá, mas se eu quiser eu posso tomar café também, entende? Essa amplitude de repertório para resolução de situações, problemas, fica extremamente limitada. Por isso é muito comum o déficit de funções executivas na somatodispraxia, tá? Há uma dificuldade na resolução de situações, problemas, por conta de uma limitação de base sensorial para formar conceitos, tá? Eu me limito nessa formação de conceitos, tá? São pessoas que muitas vezes a gente ouve assim, tem nojinho de pegar as coisas, né? Pega a caneta com a ponta dos dedos, eu tô sem uma caneta agora, mas pega o objeto com as pontas dos dedos, tem nojinho. Mas se ele pegar a caneta conforme esperado, ele vai ter mais áreas do corpo em contato com o objeto, sendo mais desconfortável, certo? Muito bem, vamos adiante. Esse é o Rick. O Rick, ele estava pedindo socorro e ninguém fez nada. Ficaram só filmando. Eu vou deixar passar um pouquinho para vocês pensarem sobre o que estava incomodando. Já conto o que que era. Vamos lá. Opa. O Rick, ele também tem hiperreatividade tátil. Achei que está incomodando. Ele estava incomodado com o bordado do tip top, um bordado enorme.
E daí ele se agita mais ainda, porque ele estava vocalizando sobre isso e ninguém estava fazendo nada. Quando ele acha que estava incomodando, ele se altera mais ainda, para ver se alguém vai atender ele. Aí vira um certo jogo corporal, vira uma brincadeirinha, até que toca de novo a pele. E aí ele já está mais irritado, mais agitado. E aí chega um momento que ele morde o próprio dedo e ele se dá conta que ele mexe esses dedos. E daí ele se divide entre a surpresa de usar essa mão, de coordenar essa mão, e o incômodo com o bordado. E aí ele passa a usar essa mão de forma consciente para tentar tirar o bordado que está incomodando. E esse momento em que ele se espanta, que ele movimenta esses dedos, me chama a atenção para o sistema sensorial interoceptivo. Quem trabalha com autismo já deve ter visto crianças de quadros mais graves que passam as mãos próximo aos olhos e ficam encantadas com essa mão. Isso mostra o quanto essa pessoa está desconectada internamente. Isso me aponta para o fato do Rick estar desconectado internamente e não ter essa consciência, essa percepção do todo, de que essa mão está conectada com o seu corpo, lhe pertence, ele comanda, sendo então uma surpresa para ele, percebe? Mas afinal, o que é então processamento sensorial? Essa é a doutora Ana Diners, ela é uma terapeuta ocupacional, foi, né, falecida. Ela era terapeuta ocupacional e psicóloga escolar. E ela ficava extremamente incomodada em ver crianças que tinham exames normais com muita dificuldade de aprendizagem. Então, na época, ela pegou teorias feitas por homens, falando sobre o desenvolvimento, aprendizagem, comportamento, processamento sensorial, desenvolvimento, aprendizagem e comportamento, e disse que tudo isso se deve ao processamento sensorial. Ou seja, a base para o desenvolvimento, para a aprendizagem e para o comportamento é o processamento sensorial. E aí ela não apenas desenvolve uma teoria, uma terapia, mas também desenvolve uma avaliação que até hoje é considerada padrão ouro, que é o SIPT, Sensory Integration Praxis Test. Então, ela fez muita coisa para sua época, né? Muito bem. Então, o que é esse processamento sensorial? Nós recebemos os estímulos vindos dos diferentes sistemas, de origem externa, pela via olfativa, gustativa, tátil, visual, auditiva, e interna, pela via proprioceptiva, referente a músculos, tendões e articulações, interoceptiva, até 2015 relacionada apenas às vísceras, mas a gente vai ampliar esse conceito hoje. E também vindas do sistema vestibular, que está localizado no ouvido interno e que é acionado com o movimento de cabeça. Vamos falar um pouquinho melhor sobre ele também.
Esses sinais, eles chegam pelos canais receptores, gerando impulsos nervosos que são enviados para o córtex sensorial, interpretados, gerando novos impulsos nervosos, que são enviados para o córtex motor e resultando em comportamentos ou respostas sensoriais. O que isso quer dizer? Que todas as nossas ações, seja se virar quando chamado pelo nome, levantar a mão quando quer chamar alguém, todas as nossas ações são resultado da interpretação que o nosso cérebro faz dos estímulos que recebe. Se a pessoa fica horas sem ir ao banheiro, sem comer, sem dormir, é resultado de um cérebro que tem dificuldade de interpretar o input interoceptivo, de identificar que aquele corpo está com fome, que aquele corpo precisa ir ao banheiro, que aquele corpo está com sono, está sonolento, ok? E essa interpretação, que por vezes é equivocada, gera dificuldades no desenvolvimento, na aprendizagem, nas relações sociais, na saúde mental, ok? Então, a base para a nossa vida é o processamento sensorial. Essa é a pirâmide de aprendizagem que mostra que o processamento sensorial é base para aspectos sensoriais motores, perceptomotores, cognitivos, né? Que as atividades de vida diária e aprendizagem acadêmica e o comportamento estão lá no topo, ou seja, tem muito pré-requisito a ser trabalhado antes disso, certo? Mas não é só isso. Todas as nossas escolhas são determinadas pelo nosso processamento sensorial. A escolha das amizades, a escolha dos parceiros amorosos, a escolha das atividades de lazer, a escolha da profissão, tudo é determinado pelo nosso processamento sensorial. A gente só não escolhe os filhos. Por que que eu digo isso? Eu digo que o meu marido, eu tenho superdotação, então tem alteração de processamento. Eu digo que o meu marido eu escolhi pelo meu perfil sensorial, mas as minhas filhas já vieram com certo desafio. Então, por exemplo, a minha mais velha é muito tagarela, agitada. Quando eu entendi que temos perfis sensoriais diferentes, é, eu entendi que eu precisava me adaptar. Então, para convivermos bem, porque eu a amo do jeito que ela é, para convivermos melhor, eu uso meu abafador de ruído, né? Foi um processo para ela entender que ela não tem culpa, que não é com ela a minha questão, mas é que o meu cérebro interpreta o som de forma elevada, principalmente se eu não estou preparada para aquele barulho naquele momento, né? Meu marido diz, mas você só pede para baixar a TV quando a gente está assistindo? É claro, porque quando eu quero assistir é outra coisa no meu cérebro, não é? E é assim que funciona. Muito bem. Eu trouxe essa imagem para mostrar que a alteração de processamento sensorial, ela pode ocorrer de forma isolada, tá? Em 2015, que saiu, 2015, 2013, setembro de 2013, que saiu a quinta revisão do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, foi feito um movimento mundial para que o transtorno do processamento sensorial viesse como um novo diagnóstico, mas não chegaram num consenso a tempo. E, de todo modo, as alterações sensoriais vieram como um novo critério diagnóstico para o autismo, né? Onde trouxe uma visibilidade maior para a terapia de integração sensorial, né?
Mas a gente tem algumas dificuldades hoje, alguns entraves do tipo pessoas com superdotação sendo diagnosticadas com autismo, né? E outras coisas aí. Acaba entrando muita coisa no carrinho do autismo, por conta do plano de saúde cobrir as terapias, por conta de que os médicos só conhecem as alterações sensoriais relacionadas ao autismo, né? Então temos um caminhar aí, né? Enfim, tudo leva um tempo, né? Por exemplo, o termo TEA, transtorno do espectro autista, ele foi falado pela primeira vez em 1998 num congresso da Sociedade Americana de Pediatria. Tem artigos mencionando sobre isso. Mas ele veio à tona na comunidade, né, médica de saúde apenas no DSM-5 em 2013. Então, é sempre um lapso temporal, né? E a gente vive constantemente esse lapso temporal, inclusive falando sobre alterações sensoriais no adulto, certo? Vamos lá. Ops, mas, até voltando, é, a gente tem, então, alteração sensorial, só ela, né? Tem um transtorno do processamento sensorial, beleza. Mas também temos ela acompanhando vários diagnósticos e não somente esses, tá bom? Mas aqui a gente tem o toque, transtorno obsessivo compulsivo, amo atender toque. A gente tem as dificuldades de aprendizagem, que foram o grande start aí da integração sensorial, né? O autismo, os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, gente, adoro, desculpa, quase falei palavrão, adoro atender síndrome do pânico, é muito legal. Síndrome de Tourette, transtorno opositor desafiador, desordem do desenvolvimento da coordenação, altas habilidades de superdotação, déficit de atenção com hiperatividade, que antes era separado, né? Agora é uma coisa só. A depressão, o transtorno do processamento auditivo de base sensorial, né? Que mais? São tantos. A própria alteração de processamento interoceptivo tem muitos artigos associando a quadros sem diagnóstico, sabe? Eu brinco que começou a pagar boleto, começou a ter alteração de processamento interoceptivo. Tô brincando, mas é trazer a atenção para fora do corpo, né? Os especialistas trazem como hipóteses da alteração do processamento interoceptivo traumas, a ocorrência de traumas, né? Como se desconectasse, então, né? E, e essa ocorrência de traumas, eu sempre digo que vai muito da perspectiva do indivíduo naquele momento, sabe? Eu ouvi esses tempos de uma paciente com esquizofrenia, que eu atendo pela integração sensorial, ela me disse assim, eu começo a entender que muitas das lembranças ruins que eu tenho se devia muito mais a como eu estava naquele momento, emocionalmente e sensorialmente, do que ao fato mesmo que ocorreu, né? Então, vai muito da ótica do sujeito naquele momento, né? Então, minha mãe não me atendeu quando eu chamei o bebezinho lá no berço, né? Minha mãe não veio quando eu chorei e eu posso me sentir abandonado, ou eu posso entender que assim que ela puder, ela vai aparecer, né? E isso está muito relacionado. é, Desculpa, até acabei trazendo para a interocepção, mas porque é minha paixão mesmo, espero que vocês apreciem, enfim. Mas isso está muito relacionado à maior ativação do lado positivo ou negativo da ínsula, que é o centro nervoso da interocepção no cérebro, porque isso vai definir se eu tenho a tendência a ver o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Se eu sou uma pessoa que vejo o copo meio vazio,
Eu sou mais negativa, mais pessimista e tenho a tendência a me incomodar mais facilmente com qualquer entrada sensorial. Tudo vai me incomodar, tudo vai me irritar, entendeu? E se eu sou a pessoa que vejo o copo meio cheio, eu sou mais positiva, mais otimista e relevo muita coisa, porque isso tem implicação direta na modulação sensorial. A pessoa que vê o copo meio vazio, ela já é mais reativa. Então, a modulação já sobe, principalmente de sistemas sensoriais que sinalizam perigo, que sinalizam situações de luta ou fuga. Aí eu já fico em alerta. E o adulto tem muito disso, tá? Vocês já devem ter ouvido que a gente vai crescendo e a gente vai ficando cheio de manias, a gente vai ficando mais exigente, um paladar mais apurado. Eu diria que a gente vai ficando mais rígido, porque os desafios da vida vão se colocando, né? Isso vai botando tijolinhos no nosso cérebro e deixando a gente mais reativo, mais rígido, né? As preocupações, os boletos a vencer, entendeu? Então eu vou ficando mais rígido, tentando me antecipar a algumas coisas, para estar mais no controle da situação, né? E, e é isso. Vai aumentando o nosso alerta, vai trazendo a atenção para fora do corpo. Momentos críticos em que isso acontece. É interessante falar disso porque sempre que eu dou alta, eu sinalizo para os pacientes o seguinte: olha, a chavinha dos sistemas sensoriais virou. Então, o teu cérebro está interpretando mais assertivamente o estímulo tátil, proprioceptivo, auditivo, visual, né? Mas tem um sistema que pode acabar influenciando principalmente tátil, olfativo e auditivo, que são sistemas que sinalizam luta ou fuga, que é a interocepção. Momentos em que eu estou saindo da escola para entrar na faculdade. Eu estou saindo da faculdade para o mercado de trabalho. Eu estou para casar, tá? Para nascer meu primeiro filho. Percebe que são momentos muito críticos na vida de todos nós. Eu me lembro que quando eu estava no cursinho para vestibular, eu fui parar no 24 horas, né, na emergência, com uma crise de ansiedade. Fui sozinha, cheguei em casa com uma receita tarja preta para depressão e minha mãe falou: Você não vai tomar isso. Mas também assim, sabe? Não fui num psicólogo, nada. Ok. Tipo, não sei como, me virei, dei conta. Não sei mesmo como. Mas são momentos em que aumenta a ansiedade, porque é o medo do novo. O que vai acontecer comigo agora, né? Eu sempre fui para a escola, agora eu vou para a faculdade. Meu Deus, o que é isso? O que me espera? Eu estou saindo da faculdade, eu vou para o mercado de trabalho. Meu Deus, a vida toda eu fui estudante, agora eu sou profissional. Que medo! Porque nenhuma faculdade forma a gente com tudo que a gente precisa, né? Que medo! Eu vou casar, meu Deus do céu, e agora? Eu sempre morei com meu pai e com minha mãe, ou acabei morando sozinho, mas são culturas diferentes que vão se juntar e precisar criar sua própria cultura familiar, né? Sempre alguém tem que ceder de algum lado. E tem que os dois cederem, porque só um ceder também não está certo. A balança não fica regulada, né? Há sofrimento de um lado. Né? Então, isso de ceder cada um em algum ponto é um processo que lida com frustração, que lida com dores da criança interior, enfim, né? Muitas coisas. Acho que eu vou passar do tempo, mas vamos lá.
Então, a gente ouve sobre sistemas sensoriais. Auditivo, vestibular, interoceptivo, visual, olfativo, gustativo, tátil. Mas vamos pensar como isso tudo fica no nosso corpo, né? Então, vamos falar um pouquinho melhor sobre a propriocepção, que já falei, se refere a músculos, tendões e articulações. Então, ele fornece informações sobre a noção do corpo e é importante para sabermos a posição dos nossos membros, né? Dos movimentos. Então, por exemplo, quando a gente faz estereognosia, onde a mão vai no fundo da bolsa para procurar a chave, são músculos, tendões e articulações que estão avisando o cérebro, ó, tua mão tá aqui no fundo da bolsa, tá tudo bem, tá seguro, tá? Não precisa olhar, tá aqui. Isso é para percepção, né? Se eu tenho uma falha no meu processamento proprioceptivo, se o meu cérebro tem dificuldade para interpretar essas informações, eu posso precisar olhar tudo que eu toco, tá? Muito bem. Sistema vestibular está localizado no ouvido interno, a gente tem ouvido externo, médio e interno, e ele fornece informações sobre o tônus, movimento do corpo no espaço, modulação do nível de alerta, tá? Ele, ele integra os hemisférios cerebrais, então ele está responsável pela integração bilateral. E agora, eu vou falar o que é bem das minhas pesquisas, tá? Vejam se faz sentido para vocês. Vejo muita relação da rigidez cognitiva, que a gente estava falando da pessoa adulta, da rigidez cognitiva com processamento vestibular. Tem muito adulto que fala assim: nossa, quando eu era criança eu ia muito alto no balanço. Uhum. Por que que não vai agora? Não é só porque o adulto não vai tanto no balanço, sabe? Tem menos oportunidade para isso, porque agora tem que trabalhar. Não, porque ficou mais rígido. Quer ver? A gente vai fazer observações clínicas no adulto, e o adulto que é muito rígido cognitivamente, ele é rígido corporalmente, porque ele está sempre tenso, dores nos ombros, cintura escapular, e ele tem dificuldade para dissociação de cinturas, escapular e pélvica, e até de integração bilateral, de tão rígido. Quanto mais rígido cognitivamente, mais rígido corporalmente. Um tônus elevado, que já vai aí para a propriocepção também. Então, assim, o método POLI que eu desenvolvi para trabalhar a interocepção pela integração sensorial tem grande foco em rede de saliência e flexibilidade cognitiva, porque isso é pano de fundo para muitas coisas, é determinante para muitas coisas, sabe? E conforme vai flexibilizando o pensamento, vai flexibilizando o corpo, vai baixando o tônus, vai fazendo dissociação de cintura, vai ficando, até a expressão facial fica mais relaxada, fica mais íntegra até com o estímulo que está ocorrendo no meio, sabe? É muito legal ver isso acontecer. Muito legal. Muito bem. Vamos lá. E temos a interocepção, que também é nova, né, para muitos, e que é a base do processamento sensorial. Conforme eu estava explicando para vocês, essa é uma imagem do livro da Lucy Jane Miller, que atuou com a doutora Hertz, né, e que mostra também que a base do processamento é a interocepção. E esse até foi um presente que eu recebi de uma colega de São Paulo, a Beth Prado, talvez vocês conheçam. E, e ela falou: olha, achei essa imagem e lembrei do que você fala, porque é o que você fala, né? É a base mesmo.
Porque tem muita relação com o que eu estava mencionando sobre se eu tenho uma maior ativação do lado negativo ou positivo da ínsula, que é o centro nervoso da interocepção, isso vai reverberar em todos os sistemas sensoriais, principalmente nos que sinalizam situações de perigo, de luta ou fuga, certo? Então, vamos lá. O nosso organismo, nosso corpo, ele está sempre buscando homeostase, que é o equilíbrio. A gente costuma ouvir sobre a homeostase que é orgânica, mas a interocepção traz um grande foco, e aí o meu método também, para a homeostase que é emocional e que está enlaçada com a homeostase orgânica. Vou explicar melhor sobre isso. Vale citar que o meu método se chama POLI porque tem semelhança com a teoria polivagal. Só que na teoria polivagal há um enfoque nas vísceras relacionadas que são relacionadas, não, que são inervadas pelo nervo vago. E no meu método é a comunicação entre cérebro, vísceras e emoções. E aí é todas as vísceras. Por exemplo, eu atuo com bexiga hiperativa, que não é inervada pelo nervo vago, né? Então, o primeiro caso que eu atendi está quase de alta, está 1 ano e meio em terapia. Com 6 meses, ela conseguiu a primeira noite seca da vida dela, com 8 anos de idade. Hoje ela está com, não sei se ela fez 10, acho que ela fez 10, né? E hoje ela está com 28 noites secas em um mês, tá? Depois de 1 ano e meio de terapia. Rapidinho, não vejo ela mais 6 meses aí na terapia, sabe? Mas por que que tá tudo junto? Quando a gente está triste, não baixa a imunidade, aí vem estado gripal, vem outras, a gente fica vulnerável, né? É, no método POLI, eu falo sobre a entrada sensorial pelo cérebro, pelas vísceras e pelas emoções, né? Então, como eu disse, se a gente está triste, baixa a imunidade, a gente fica doente. Se a gente está com alguma dor visceral, a gente fica irritado, sobe a nossa modulação sensorial, toda a entrada sensorial irrita, incomoda, tá? É, E tem a entrada pelo cérebro, que vai ser determinada pela maior ativação do lado positivo ou negativo da ínsula. Se eu sou uma pessoa mais positiva, né, otimista, eu relevo muito estímulo sensorial, que acaba não me incomodando, tá? Eu atendi uma procuradora da República que no dia da alta dela falou: eu preciso te contar. Ela disse que a babá, um dia antes, falou: Nossa, como as crianças estavam barulhentas hoje, né? E ela se pegou olhando para a babá surpresa. Estavam, é. Essa paciente, quando ela começou a terapia, o primeiro investimento foi aqueles protetores, bloqueadores de ruído. Ela pagou R$ 2.000, assim, o top, né? Levou até para eu ver, olha a textura e tal, e olha o quanto abafa, né? Ela falou, Thaís, eu não estava usando nada. Veja, ela ficou, mas até me arrepia, tô toda arrepiada. Ela ficou mais otimista, ela flexibilizou o pensamento, ela conseguiu essa atuação na rede de saliência, ou seja, os neurônios passaram a ponderar onde eles iam se direcionar, gastar energia, prestar atenção e o que era irrelevante, que eles poderiam deixar passar. Essa ponderação é muito característica do método POLI, certo? Então, vamos lá. Não mencionei, mas eu desenvolvi, além desse método para tratar a interocepção pela integração sensorial, desenvolvi também a ASE, Avaliação Sensorial da Interocepção. Eu atuo com interocepção, está indo para 5 anos. E foi a partir de 2015 que houve uma visão maior, né, uma visão ampliada sobre a interocepção.
que até então era associada apenas às vísceras, mas quando o Dr. Craig, um neurocientista americano recém-falecido, que dedicou 30 anos da sua pesquisa para isso, encontrou o centro nervoso não, encontrou o funcionamento do estímulo interoceptivo, certo? E viu que havia, então, uma relação entre cérebro, vísceras e emoções aí, que não era apenas visceral, né? Eu lembro que eu ficava muito inquieta quando eu comecei a pesquisar sobre isso, atendendo adultos jovens com ideação suicida, que eu via relatos semelhantes e tal, e aquilo começou a me fazer pesquisar muito, né, sobre isso, me instigou muito, e, e eu lembro que eu pensava, cara, mas não pode ser só víscera, não pode, porque se eu tô nervoso, meu intestino fica alterado, ou prende ou solta. Se eu tô com vergonha, eu fico ruborizada, tenho uma vasodilatação, fico inchada, fico quente, né? Então, assim, relacionado, tá tudo interligado, né? E aí a gente encontra a quebra de muitos paradigmas que preenchem muitas lacunas da integração sensorial e complementam mesmo o legado aí da doutora Ers, né? Atualizando, inclusive, né? Eu penso que eu me sinto muito guiada pela doutora Ayers, na verdade, né? Enfim. É, então, eu gosto muito dessa imagem que mostra sobre entradas sensoriais no nosso corpo. E gosto dessa imagem porque ela traz sobre os hormônios e sobre as células imunológicas, tá? Eu tive o privilégio de atender uma psicóloga que ela, 20 anos de formada, mais de 20 anos de terapia pessoal, que ela começou na faculdade, né, que é critério, enfim, e, e ela me procurou porque ela conhecia, sim, e 10 anos como professora de yoga também ela atuou. E ela conhecia meu trabalho, e ela me procurou porque ela estava com uma disfunção hormonal. E então a gente trabalhou para trazer essa homeostase orgânica e emocional para ela, né? E, e vejo que faz parte dessa homeostase. É, a gente estava, o dia que eu vi que a gente estava próximo da alta, a gente estava trabalhando uma atividade de funções executivas, de flexibilidade cognitiva, e era a atividade do soco-soco, bate-bate da Xuxa. Soco-soco, bate-bate, soco-soco, vira-vira. E ela errava sempre no mesmo ponto, sempre no mesmo movimento, e chegou uma hora que ela se irritou e ela bateu no tatame. Por que que eu tô errando sempre no mesmo ponto? Ali eu vi que a gente estava próximo da alta. Por quê? Porque ela sempre foi aquela pessoa equilibrada, fala equilibrada, comportamento equilibrado. E ela tentou passar pela pandemia de forma equilibrada. E foi isso que acarretou no desequilíbrio hormonal, porque ela não oscilou. Nós precisamos reagir às demandas do dia a dia. A gente precisa oscilar. Se é para ficar eufórico, excitado, feliz, tem que oscilar para cima. Se é para ficar triste, deprimido, oscila para baixo. Mas tem que oscilar e conseguir voltar para a linha zero. Oscilar e conseguir voltar para a linha zero, percebe? Tem que reagir. Tanto que um dos grandes pontos do método Poli é ver o nível de agressividade da pessoa, porque nem muita agressividade e nem muita resiliência. Tem que ter equilíbrio, certo? É, e aí, mais um ponto do método Poli é o fortalecimento da self. No processo de evolução dessa paciente, ela teve contato com o ex-marido depois de muitos anos em contato presencial, muitos anos. E ela voltou tão feliz que ela falou, Thaís, foi a primeira vez que ele não me atingiu.
que nós conversamos e eu ouvi de igual para igual. Eu me dei conta, ela dizendo, eu me dei conta que eu via ele grande e eu pequena. E tudo que ele falava me afetava e eu tomava responsabilidade para mim. Então, tudo que era dos nossos filhos, eu tomava responsabilidade. E dessa vez eu consegui ponderar. O que estava na minha competência, eu assumi a responsabilidade. E o que não estava, eu dei a responsabilidade para ele. E ele não me afetou. Eu consegui sair bem daquela conversa, pela primeira vez. Percebe que também faz parte desse trabalho na rede de saliência e de ponderar o que é relevante e o que não é, e que isso fortalece a self, envolve tomada de perspectiva e envolve flexibilidade cognitiva, tá? E essa tomada de perspectiva é na medida de que eu tenho uma visão, eu consigo flexibilizar cognitivamente e ter uma visão ampliada das coisas, tá? Na evolução do método POLI, há uma melhor percepção de si, do ambiente e do outro que está no ambiente. Não é uma linha reta e contínua, porém, eu só consigo ter melhor percepção do ambiente quando eu estou melhor conectada comigo, internamente. É esse passo a passo. Melhor percepção de si, melhor atenção sobre si, melhor atenção sobre o ambiente, melhor atenção sobre o outro que está no ambiente. E quando eu tenho atenção sobre o outro que está no ambiente, eu faço contato visual, eu tenho intenção comunicativa, eu desenvolvo comunicação oral, gestual, eu compreendo, tenho capacidade, tenho ferramentas para compreender expressão facial, compreender linguagem corporal, fazer abstração, compreender metáforas, tudo a partir da atenção sobre o outro que está no ambiente. Tá bom? Ai, se deixar, eu vou falar por muitas horas. Tá, então a interocepção sinaliza tudo isso no nosso corpo, tá? Fome, frustração, doença, distração, sobrecarga sensorial, náusea, sonolência, frequência cardíaca, excitação, medo, dor, esforço físico, necessidade de usar o banheiro, segurança, alegria, ansiedade, calma, distração, excitação sexual, temperatura corporal, sede, plenitude. Eu estava contando para vocês que eu desenvolvi a avaliação sensorial da interocepção, né? E nela eu coloco 10 campos envolvendo a interocepção, né? Porque muitos artigos terminam com os pesquisadores trazendo sobre para discussão, né? Que as avaliações da interocepção se limitam às vísceras, se limita à percepção de batimento cardíaco, à percepção da respiração. Eu trago sobre metacognição, cognição, aspectos sensoriais, percepção das necessidades viscerais, aspectos psicossociais, enfim, eu trago 10 campos, trazendo a totalidade da influência da interocepção na nossa vida, tá? Bom, aí eu trago para um questionamento sobre as influências do processamento sensorial no desenvolvimento, né? E trago, então, indicadores formulados pela AOTA, Associação Americana de Terapia Ocupacional, que são indicadores do desempenho ocupacional provenientes da disfunção de integração sensorial em adultos, tá? O que fala essa ficha técnica da OTA? Sobre alterações no sistema somatosensorial, havendo no adulto um engajamento limitado na preparação de alimentos e ou na variedade da dieta, que não conseguem discriminar sensações, se irritam com toque leve ou inesperado, sensível à textura e ao cós da calça, textura de tecidos, não gosta de ficar próximo às pessoas. Aliás, eu falei de textura de tecidos, mas de alimentos também, tá?
Alterações em processamento vestibular, dificuldades com equilíbrio, não gosta de elevadores, escadas rolantes, fica enjoado ao andar de carro, medo de sair de casa ou de voar, processamento auditivo, sensível aos sons altos, se irrita com sons, aspecto motor, pessoas estabanadas ou desajeitadas, com dificuldade na organização e planejamento, dificuldade para utilizar o GPS do carro, dificuldade para dirigir, principalmente se for carro mecânico, tá? Se sair melhor com carro eletrônico. É isso, né? Não sei se eu fiz confusão dos termos agora, mas eu acho que é isso aí. Porque a questão é o quanto meu cérebro tem que ficar levando e trazendo informações, cruzando informações, né? Então, se eu tenho um carro que é só frear, acelerar, é muito mais fácil do que ficar passando marcha e etc, certo? Dificuldade para utilizar equipamentos. No aspecto social, dificuldade em discriminar sons e seguir trajetos verbalmente, dificuldade no gerenciamento do autocuidado da higiene pessoal, dificuldade de consciência corporal, dificuldade em discriminar pistas visuais e auditivas. No campo emocional, dificuldade em discriminar pistas visuais e auditivas, diminuindo a capacidade de entender as expressões emocionais dos outros, resultando em frustração, ansiedade, problemas de controle da raiva, autocontrole. Dificuldade em desenvolver adaptações físicas de base sensorial para autorregulação emocional. E aí, no adulto, lutar com as suas dificuldades sensoriais pode gerar depressão, ansiedade. São adultos que chegam sem diagnóstico, muitas vezes, por exemplo, de autismo, mas que já receberam N outros diagnósticos, e muitos com depressão e ansiedade. Muitos, muitos, muitos. Depressão e ansiedade é o que há, tá? Baixo desempenho ocupacional, isolamento social, né? Uma sensação de inadequação, de não pertencimento. E aí nós devemos, né, nos preocupar com uma educação e saúde voltada ao autoconhecimento sensorial, né? Eu faço avaliações de pessoas pelo mundo inteiro que não têm acesso a terapeutas ocupacionais que atendam adultos pela integração sensorial. E eu não faço atendimento online, mas eu faço a avaliação e passo orientações. E isso tem feito a diferença na vida das pessoas, certo? Imagine se tivesse alcance a um atendimento presencial de integração sensorial. Tem pacientes que mandam fotos chorando, assim, tipo no provador da loja, porque foram lá seguir uma orientação e aquela blusa apertada trouxe um conforto que eles não sabiam explicar aquela emoção de ter conforto no corpo, certo? Estratégias sensoriais para se adaptar às novas demandas. E é isso. E eu passei do tempo. Espero que não tenha sido um problema. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito afeto. Estou emocionada. Espero que vocês tenham mesmo gostado. Um beijo muito carinhoso. Que Deus abençoe. E eu estou inteiramente à disposição. Eu demoro um pouco para responder o WhatsApp, porque é muito WhatsApp diariamente. Mas eu estou à disposição, tá bom? Eu dou retorno. Um beijo carinhoso. Deus abençoe. Até mais.